Pronto. Tomaram um cafezinho? Tomou? Tava escutando aqui o Gustavo fazendo a chamada. Ô, homem bravo, hein? Vou ligar para os pais agora, brincadeira. Ligar para pai de menino de cursinho, porque a menina de cursinho tá assistindo a aula. É o cúmulo do absurdo mesmo. Se eu fosse o Gustavo, não ficava preocupado com esse trem, não. Pegava e já jogava o nome lá no santuário do Divino Pai Eterno para lá e deixa o Divino Pai Eterno tomar conta. Brincadeira. Bora lá. Vamos trabalhar, filhotes? Show bom, né, Gustavo? Mas é verdade, pô. Pessoas vão ficar preocupadas com os marmanjão e vai. Pá, o menino tá querendo assistir a aula. Ah, pente amado. Correndo aí do lado, né? Aí, sala de aula, às vezes o coordenador chega pra gente, Kenny, o menino tá dormindo lá no fundo. Rapaz, deixa o moleque dormir pra lá, ué. Depois que não vai passar na Federal da Baixa da Égua, né? Na Uniovo, Unitintas, Fififop, né? Vai ser ele, ué. E o aluno que está atento ali vai passar. Isso é seleção natural, cara. Isso é adaptação, né? O meio seleciona. Quem está selecionado vai embora para pegar a vaga. Quem não está, rodou igual isopor na água. Desce, não é Deixa eu verdade? continuar mais um ano lá no Preveste. Pois é, olha para você ver. Débora, não é verdade, Débora? Vai ficar preocupado com o menino. Ah, fulano está dormindo no fundo. Sei lá, o cara passou a noite inteira acordado. Ué. Quem sabe ele está sonhando com a entidade biológica lá, não é verdade? Uai, deixa ele aí. Bora trabalhar então, professor. Cala sua boca. Ó, respeita a polícia. Bora lá então. Filhotinho, ó, continuando aqui então, ó. Então, fica atento com essa parada aqui, viu? Tudo envolve pressão osmótica, tudo. Todo tipo de troca aí que tem participação de meio, né, líquido aí, que tem líquido envolvido, sistema circulatório, tudo tem osmose envolvido. Tá ok? Beleza? Bom, transporte ativo, filhotes. Uai, esse aqui eu não tinha, eu esqueci de arrumar a, como é que fala, a animação dele aqui. Mas eu vou abrir tudo aqui já. O transporte ativo, filhotes, tá? É claro que a gente tem vários processos, né? Aqui eu até coloquei um aqui para vocês, ó. Tá? Quando a gente está falando sobre botânica, vai falar sobre absorção de nutrientes minerais, né? Muitos íons que são absorvidos pela raiz, eles são fundamentais justamente para o quê? Para manter aquela hipertonicidade da raiz. Olha a osmose de novo, ó. Transporte ativo misturado com osmose. Então, eu tenho absorção ativa de íons pela raiz, para a raiz ficar hipertônica, porque aí, quando eu jogo água no solo, mantenho o solo hidratado, o solo ele torna-se o quê? Hipotônico. Aí faz o quê? Aí fica a condição favorável para que haja a absorção de água, né? O meio hipertônico e o meio hipotônico. Tá vendo? Tanto que é interessante, onde a gente aplica tudo isso na botânica. Olha lá, quem lembra de botânica também, quando a gente fala de transpiração, abertura e fechamento estomático, né? Deve lembrar aí, ó. Uai, eu tô sem. Cadê minha. Uai, uai, meninos. Vocês estão me escutando? Meninos, Escutando Sim. sim. eu Sim, tá dando esqueci para de escutar. compartilhar. Ah, me desculpa. Eu falei assim, mas cadê os alunos? Pô, eu não tô vendo nome de ninguém. Ô, que... Desculpa, desculpa, só desculpa, desculpa. Ai, tá cansado também, viu? Só vocês, não. Ô, gente, tadinho de vocês, viu? Vocês devem passar por cada coisa com o professor, né? Tô aqui dando aula, mostrando e falando de palhaçada aqui. O menino, cadê a tela desse aqui numa égua? Ô, meu pai do céu. Bora lá, então. Querido, não foi o único, né? Ô, Ana, Ana, não tem jeito, não. Tem hora que a gente dá essas vaciladas mesmo. Então, filhotes, tem várias situações que envolvem transporte ativo, tá? É a PITU, tá certo? Juntamente com o processo passivo, tá? Por exemplo, se a gente pegar, se vocês lembrarem, né? Eu acho que vocês vão estudar esse tecido nervoso, mas se for o caso, eu abro depois para mostrar para vocês também. No momento do impulso nervoso, né? Quando há o quê? Quando ocorre a chegada do impulso elétrico ali, né, o impulso, na realidade, que estimula o neurônio, o que acontece? Vai ter um aumento da permeabilidade da célula.
E nesse aumento da permeabilidade da célula, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma entrada de sódio. Lembra que o sódio está mais concentrado no meio extracelular e o potássio mais concentrado no meio intracelular. Tá? Então, essa permeabilidade ali que acontece com o estímulo, tá? Chegando até o neurônio, ela favorece um transporte passivo, né? Às vezes o aluno fica sem entender isso daí. Porque essa entrada do sódio para dentro do neurônio, dentro da membrana, é que vai levar àquela inversão da polaridade, que vai favorecer o quê? O transporte do impulso nervoso. Olha só que interessante. Então, está acontecendo o processo passivo ali. E aí, depois que o quê? Que o potássio, tá? Que ele vai o quê? Que ele vai começar a sair, é que vai acontecer o que a gente chama de repolarização. Então, não sei se vocês lembram dessa condição aí, tá? Então, a entrada do sódio para inverter a polaridade, tá? Para que haja a passagem do impulso nervoso. Depois é necessário você repolarizar esse neurônio. Essa repolarização ela é feita, tá? Pelo potássio. E aí o que que acontece, né? Para que haja esse restabelecimento das concentrações, tá? Para que o sódio volte lá para fora, aonde é o local que ele deve ficar em maior concentração. E o potássio que saiu para repolarizar, ele volte para dentro. Nesse momento, a gente vai estar fazendo um transporte de onde tem menos para onde tem mais. É aí que entra a bomba de sódio e potássio. Então, quer dizer que todo o processo, né, que acaba o quê? Que acaba tendo, na realidade, a atividade, vamos dizer assim, atividade ativa, né? Então, o processo ativo tem um processo passivo por trás, tá? Só que o processo ativo, ele acontece, é para o quê? É para restabelecer a concentração ideal, para que, posteriormente, o processo ele continue. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, o exemplo que eu dei para vocês da raiz, eu preciso da entrada ativa de íons para manter a hipertonicidade para que aconteça a osmose, que é um processo passivo. Quando eu for explicar para vocês, né, a abertura e fechamento estomático, nós temos o que? O bombeamento de íons potássio para dentro das células guardas, para que o quê? Para que haja o processo osmótico, para que entre água nas células guardas, para que elas fiquem túrgidas e o estômago abra, tá? Então, a característica do processo ativo, quando a gente estuda em si, é por quê? Porque a gente tem que analisar que tem proteínas de superfície participando, tá? Que tem o quê? Que tem, na realidade, um gasto de energia envolvido, tá? Mas por trás ali tem algum processo passivo envolvido também, tá? A não ser que eu vou o quê? Que eu vou especificar, igual aqui a bomba de sódio e potássio, por exemplo. Para me especificar a bomba de sódio e potássio, que momento, na realidade, que existe essa bomba de sódio e potássio? É no momento que eu tenho que restabelecer as concentrações de sódio fora da célula e de potássio dentro. Por que que eu preciso restabelecer? Porque houve um fluxo de sódio para dentro da célula, tá? Ou seja, passando de onde tem mais para onde tem menos, como eu tenho uma saída de potássio, passando de onde tem mais onde tem menos. Professor, mas peraí, mas passar sódio de fora para dentro é o que? A favor do gradiente. Passar potássio de dentro para fora é a favor do gradiente. Beleza. Mas o que que acontece? Para que aquele meio volte a ficar o quê? Ficar ideal para a continuidade do processo, eu preciso fazer com que aquele sódio que entrou volte para fora e aquele potássio que saiu volte para dentro. E é nesse momento que o meu transporte acontece de onde tem menos para onde tem mais. É aí que entra o gasto de energia. Tá ok? Então vamos ficar muito atento a essa questão do transporte ativo, tá? Então aqui, ó, o transporte ativo, quando ele acontece, no momento em que ele está acontecendo, ele ocorre contra o gradiente de concentração, tá? Ocorre o gasto de energia, porque o gasto vai ser justamente para fazer isso, tá? Para que ele o quê? Para que ele retome ao local onde a concentração dele é maior, então vai estar passando de onde tem menos para onde tem mais. E para que isso aconteça, é fundamental a participação de proteínas, tá? Nesse caso, como ele está mostrando aqui, ó, a gente tem uma classificação de proteínas chamadas de transmembranosas, tá? Essas proteínas transmembranosas, elas têm o quê? Elas têm abertura para a parte externa e para a parte interna.
tá? Então, olha bem para você ver aqui o que está acontecendo. Então, olha aqui, ó, ele está mostrando a captura de sódio, tá? Daqui de dentro para que ele seja levado para fora. Então, aqui de fora, aqui, ó, eu tenho uma concentração maior de sódio do que internamente. Então, é nesse momento aqui, ó, tá vendo que ele está mostrando um ATP aqui? Lembra que quando acontece o quê? Acontece a produção de energia, o fornecimento de energia, lembra que é o fosfato que é o responsável por ativar esse canal iônico, né? Então, quando a gente usa o ATP, eu falo sempre para os meninos, vamos usar o ATP como uma bateria, né? Para ir lá e fornecer energia, tá? Então, na realidade, a energia é justamente o que? É o fosfato inorgânico. É esse o responsável pelo fornecimento de energia, capaz de até mesmo alterar a conformação das proteínas para o quê? Para abrir e fechar canais. Esse papel é feito pelo fósforo. E a gente sabe que nesse momento aqui, ó, é como se eu estivesse descarregando essa bateria, que é aquela famosa combinação de ADP mais P. Então, eu preciso novamente fosforilar, tá? Para que eu tenha o quê? Para que eu tenha uma molécula ativa para fornecer energia. Então, quem fornece energia é o fósforo, tá? Então, olha aqui por esse esqueminha para você ver aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer o sódio sair. Para mim fazer o sódio sair, ele vai estar passando de onde ele tem menos para onde ele tem mais. Porque o meio extracelular é onde eu tenho maior concentração. É nesse momento que há o transporte ativo. Porque aí eu preciso daqui, ó. Eu preciso do fornecimento do fósforo para que esse sódio que estava aqui em menor concentração, ele saia. Do mesmo jeito com potássio. Eu tenho mais potássio dentro do que fora. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer que esse potássio que saiu, ele entre. E aí é nesse momento que há o que? O fornecimento de energia, tá? Que o potássio que está lá fora, olha aqui, ó, ele vai entrar para dentro da célula. Então, tá vendo? É esse transporte de onde tem mais para onde tem menos. Por quê? Porque no transporte ativo, queridos, eu preciso restabelecer as concentrações. E esse restabelecimento de concentrações, ele não envolve equilíbrio. Então, eu sempre vou ter que ter um meio onde tem o quê? Maior concentração daquela substância em relação ao meio onde vai ter menor concentração. Então, tá vendo? Então, a diferença de concentração, ela sempre é o quê? Ela é o ponto principal para a ocorrência de qualquer transporte, seja ele passivo ou ativo. Agora, na hora que o processo está acontecendo, é aí que eu vou ver se a tendência é o quê? É manter o equilíbrio ou se a tendência é deixar o desequilíbrio. Então, a gente fala que um transporte ativo é o desequilíbrio que interessa. Porque é a concentração de sódio fora, tá? Maior e a concentração de potássio menor ou maior dentro, nessa diferença, é que vai garantir o quê? O meio ideal para a ocorrência dos processos. Se for um impulso nervoso, a gente sabe que essa concentração de sódio maior fora, tá? E a concentração de potássio dentro é que vai manter o meu neurônio em repouso. Porque no momento em que o estímulo chegar, tá? E aumentar a permeabilidade da membrana e o sódio passar a entrar, eu vou ter aquela inversão de polaridade. Só que essa inversão de polaridade, ela é importante. Por que que ela é importante? Porque ela vai permitir a propagação do impulso. Beleza, então vai acontecendo essa propagação até o quê? Até passar por aquele que o impulso elétrico passar pelo neurônio. Mas eu tenho que lembrar depois que o quê? Que esse neurônio ele tem que estar pronto para o quê? Para conduzir de novo. Então o que que eu tenho que fazer então? O sódio que entrou tem que jogar para fora. O potássio que saiu para repolarizar, eu tenho que pôr ele para dentro de novo. Então é nesse momento que eu estou fazendo um transporte contra o gradiente. É aí que vem o gasto de energia. Tranquilo? Se for ideal, se for o caso depois, meninos, eu mostro para vocês um neurônio para a gente ter uma ideia. Eu não abri ele agora na tela, e se eu interromper o compartilhamento aqui, pode ser que eu dê problema ali, tá? Mas dá uma lidinha, eu penso que vocês vão estudar sistema nervoso, né, histologia vai ser falado, e do mesmo jeito o professor também fala lá em tecido nervoso dentro da fisiologia. Mas qualquer perguntinha que vocês tiverem aí, tá, pode fazer sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, piscou para mim o bate-papo. Tio Ken, essas proteínas de membrana, seria uma proteína carreadora? Sim,
tá? Só que essas são proteínas carreadoras ou chamadas de transportadoras. Só que nesse caso aqui, ó, a mudança da conformação, deixa eu ver aqui quem me perguntou, perdão. Rafael, a mudança da conformação para que haja o transporte, então aqui ela é feita com gasto de energia, tá? Então aqui você precisa de um gasto de energia, até mesmo para porque para determinar uma mudança da conformação dela, porque aqui nós temos canais iônicos. Então, quem lembra, por exemplo, da questão de quantidade, né? Não sei se vocês vão lembrar aqui, ó, tá? Às vezes você vai estudar transporte ativo num livro lá, ele fala, olha, para cada 3 moléculas de sódio vai entrar 2 de potássio, né? Então existe essa diferença. Então você precisa, na realidade, de quê? De canais específicos que participem desses processos. Então tá vendo aqui, ó, aqui eu tenho um canal de transporte feito por 3 sítios aqui, ó, para transportar o sódio. E aqui, ó, eu já tenho um canal, na realidade, com 2 sítios para transportar o quê? Dois íons de potássio. Então, para que haja essa diferenciação aqui, é fundamental que haja esse transporte de energia. Então, perdão, esse gasto de energia. Então, não deixa, o Rafael, de ter o quê? De ter um gasto de energia para que essas proteínas carreadoras elas abram esses canais iônicos que a gente fala, tá? Então, pode ser utilizado esse termo também. Agora tem que tomar muito cuidado, porque o cara pode usar o termo carreadora, transportadora, tá? Também lá no transporte da difusão facilitada, como na difusão normal pode acontecer. O referencial aqui é ser o quê? Se ele colocar para você que teve gasto de energia, tá? Então, uma proteína transportadora, carreadora, ela não está, por exemplo, só na difusão facilitada, não. Porque aqui você está tendo um transporte também. Aqui a gente está tendo o quê? Um carreamento de substância de dentro para fora e de fora para dentro. A questão é, tá? O gasto de energia. Então, por isso que o diferencial é o gasto de energia, né? Para que haja a caracterização do transporte ativo, tá? Então, a despolarização ocorre por difusão e por transporte ativo. Não, Léo, tanto a despolarização quanto a repolarização, ela acontece por processo passivo. Tá? O interessante é isso, cara. Esse que é o ponto principal. Você sabe por quê? Sódio e potássio não são cátions? Tá? Eu que tinha que abrir o esqueminha do neurônio aqui, ó, para vocês entenderem. Eu não coloquei ele aqui agora. Então, eu vou lembrar o seguinte, quer ver, Léo? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tentar fazer rapidinho aqui uma. Cadê o pincelzinho aqui, ó? Deixa eu fazer aqui, só para você entender rapidinho aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos supunhetar que esse daqui seja a membrana do neurônio lá. Lembra que aqui de fora, nossa senhora, vai ficar. Vou colocar só 2. Lembra que aqui está positivo, lá dentro está negativo. Certo? Então, nesse momento aqui, eu tenho um neurônio em repouso, tá? Eu tenho mais sódio aqui, ó. Nossa senhora, gente, desculpa aí, tá? Mas é difícil, tá? Eu tenho mais sódio aqui, eu tenho mais potássio aqui dentro, tá? Então, nesse momento, olha aqui, quando o impulso nervoso ele chega nesse neurônio, eu preciso o quê? Eu preciso modificar essa o quê? Essa polaridade para que haja o transporte, para que haja a condução. Então, o que acontece? Quando o impulso chega, eu tenho o quê? Uma alteração da permeabilidade da membrana. Essa alteração da permeabilidade da membrana vai fazer o quê? Vai fazer o sódio entrar. Olha só tanto que é interessante. Nesse momento aqui, tá? Eu vou olhar para frente, aqui dentro vai ficar o quê? Vai ficar positivo, tá? Lá fora, inversão de polaridade. Essa inversão aqui, ela é fundamental, tá? Fundamental para quê? Fundamental para que o impulso seja propagado, o impulso elétrico ali. Então, nesse caso aqui, essa inversão, ela foi importante para que ocorresse o transporte. Mas o que é necessário? É necessário que o quê? Que ocorra uma repolarização. Essa repolarização, ela acontece aqui, ó, com a saída do potássio. E a saída do potássio, Léo, o que acontece? Vai estar obedecendo o transporte passivo. Por quê? Porque, na realidade, está passando de onde tem mais para onde tem o quê? Para onde tem menos. Então, com essa saída do potássio, lá em cima fica assim, ó, fica positivo novamente. Então, o responsável pela repolarização é a saída do quê? Do potássio. Então, pronto, meu impulso propagou. Só que o que acontece? Tá? Eu preciso, na realidade, que o quê? Que a concentração de potássio
tá? Que saiu, ela retome os níveis normais ali dentro. Do mesmo jeito que eu preciso fazer com que o sódio, que agora está em quê? Em concentração aqui dentro, ele saia para manter a concentração dele normal lá fora. É nesse momento que entra o quê? Que entra o gasto de energia. Tá? Então, tanto a difusão, vou até usar o termo difusão, viu, Léo? Tanto a difusão do sódio para dentro quanto de potássio para fora obedece o quê? A favor de um gradiente. O transporte ativo é para mim o quê? Fazer com que aquele sódio que entrou volte para fora, porque o lugar dele é lá. E que aquele potássio que saiu volte para dentro, porque o lugar dele é lá. É nesse momento que eu tenho a bomba de sódio e potássio. Tá? O interessante, Léo, é que depois que passa o impulso, depois que já percorreu o impulso, é que entra a bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, ela não é no momento que está acontecendo o impulso. É depois que o impulso já passou, eu preciso restabelecer. E esse restabelecimento que ele é feito com a bomba de sódio e potássio. Tranquilo? Beleza, então, Léo. Ó, então, aqui foi só uma explicaçãozinha aqui, tá? Deixa eu apagar aqui porque depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Então, o transporte ativo, ele acontece em vários momentos ali, tá? A questão é participar aí com o gasto de energia, tá bom? Após essa questão, se a gente pegar, por exemplo, qualquer livro, né, filhotes, e for analisar, né, os transportes através de membrana, né, então os caras colocam aí os transportes ativos e passivos, que normalmente estão envolvendo moléculas como água, né, como íons, tá? Mas também tem as chamadas endocitoses, né, que a gente fala de transporte em massa, tá? Alguns autores podem trabalhar também. Então, isso daqui continua dentro do transporte através de membrana, só que com alguma observação. Tá? Aqui, por exemplo, o que acontece? Tá? Diferente de lá, difusão facilitada, transporte ativo, etc., a gente observava um transporte que acontecia envolvendo o quê? Envolvendo canais, tá? Envolvendo as proteínas transportadoras. Aqui, o que acontece no processo caracterizado, né, como endocitoses? Tá? A gente observa uma modificação da membrana. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, todo mundo deve lembrar emissão de pseudópodes. Então, emissão de pseudópodes são prolongamentos da membrana. Quem lembra da pinocitose, né, que a gente vai ver aqui depois, ó, então olha só, eu tenho uma retração da membrana. Então, tá vendo? Tá vendo que agora não é substância passar por canaizinhos, né? Ah, tem um canal proteico ali, ele abre e transporta, tá? A proteína vai lá, captura, joga lá para dentro. Então, tá vendo? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma modificação da estrutura da membrana para que haja o quê? Para que haja essa captura dessa partícula que está externa. Então, não deixa de ser um transporte que ocorre através da membrana. Só que é um transporte agora envolvendo modificação na membrana. Essa é a característica dos chamados transportes em massa, tá? Ou também chamadas de endocitoses, né? Endocitose quer dizer que alguma substância que está fora da célula vai ser jogada para dentro da célula, vai ser trazido para o interior da célula, tá? Assim como aconteceu os transportes lá. Só que os transportes lá envolviam canais, envolviam proteínas ali, tá? Então, nesse caso aqui, queridos, nós temos dois tipos de endocitoses, tá? Eu trouxe mais uma para vocês aqui, que talvez, eu não sei se vocês já estudaram dentro desse transporte de membrana, a maioria dos livros de biologia não trazem. Eu trouxe aqui, coloquei, porque a gente aproveita aqui a tela para mostrar, né, que é até interessante, tá? Então, normalmente você estuda o quê? Fagocitose e pinocitose, tá? Mas tem um tipo de endocitose que ela é chamada de endocitose mediada, tá? Que é onde tem receptores, tá? Através do que externamente na membrana, e aí o processo aqui é específico. Tá? Então, algumas proteínas, por exemplo, transportadas, tá? Algumas proteínas, geralmente são proteínas que são transportadas nesse processo. Então, é necessário o quê? É necessário, primeiro, o reconhecimento, tá? Dessas proteínas, para que a substância, ela seja o quê? Ela seja, vamos dizer assim, ativada ou deixada passar. Então, seria mais ou menos isso. Agora o aluno fala, ah, professor, então isso daqui seria um processo ativo, passivo, lá de receptores. Não, porque olha o que acontece. Acontece um tipo de pinocitose. Então, eu tenho uma modificação na membrana. A questão é que na pinocitose normal e na fagocitose, normalmente você não tem uma especificidade da substância.
Então, qualquer substância pode ser capturada e trazida ali para dentro da célula. Aqui há uma especialização, tá? Então, isso daqui só para, se porventura vocês encontrarem isso em algum lugar, tá? Então, se você pegar um desenho como esse daqui, você vai ver que é um tipo de pinocitose. Só que a substância que está sendo pinocitada, a gente vai falar para vocês a diferença, primeiro você precisa ter o quê? Um reconhecimento de receptores para que depois a membrana faça essa retração. Diferente da pinocitose natural, que qualquer substância que esteja em contato ali, ela vai ser pinocitada, às vezes uma vitamina, né? Lipídios, né? Onde lá no intestino, onde a gente ocorre essa absorção de gordura, né? De lipídios ali, ela é feita por pinocitose. E ali eu não preciso de especificidade, eu não preciso de canais específicos ali. Ali a própria presença, né, do ácido graxo ali, ele vai caracterizar ali um processo de englobamento, tá? Então depois eu volto com esse passo por ele aqui para vocês, tá? Então deixa eu só retomar aqui. Então falou de transporte em massa, falou de endocitose, lembra de fagocitose e pinocitose. Alguns autores podem trazer o quê? Que essas modificações que acontecem na membrana são modificações do tipo invaginação, tá? Em alguns casos, o cara pode falar de evaginação. Evaginar aconteceria por acaso pseudópode, né? Então, imaginar, você está prolongando, você está emitindo. Emissão de pseudópodes, né? Vocês sabem que isso pode acontecer com neutrófilos, pode acontecer com macrófagos, né? Que são células fagocitárias que nós temos no nosso corpo, fundamentais, né? Para o processo de fagocitose de partículas estranhas, tá? Como pode acontecer também, lembra de protozoários, né, os ameboides? As amebas utilizam-se da emissão de pseudópodes para capturar alimentos, tá? Então, no caso dos protozoários, a gente teria o quê? Teria um processo de endocitose envolvido com a nutrição, tá? E também envolvido com a locomoção, né? Porque essa emissão de pseudópodes ali, ela acaba deslocando o corpo do animal. No nosso caso, né, nas nossas células brancas, né, em alguns leucócitos, como neutrófilo, né, e macrófagos, esse processo já é um processo de defesa, tá? Mas é o mesmo processo, é a fagocitose, caracterizada pelo que? A definição dela que todo livrinho traz, englobamento de partículas sólidas por meio da emissão de pseudópodes. Isso é fagocitose, essa é a definição. Independente se ela é com fim nutricional para um protozoário ou se ela é com fim de defesa para uma célula branca. Entendeu? O processo é o mesmo, tá? E o que a gente caracteriza, o que se observa de interessante no processo fagocitário, tá? Toda partícula que ela é trazida para dentro da célula, seja por fagocitose ou por pinocitose, que aí existe uma invaginação de membrana, tá vendo? Olha lá, ó, tá? A substância capturada, ela precisa permanecer, tá? Envolta em parte da membrana, tá? Então, no momento que acontece a fagocitose e a pinocitose, aquela partícula que foi trazida para dentro da célula, ela vai permanecer dentro de uma estrutura, tá? Chamada de fagossomo, se o processo envolvido foi a fagocitose, ou dentro de uma bolsa chamada de pinossomo, tá? Então aqui, ó, essa bolsinha que está aqui, tá vendo? Olha lá a ameba, ó, a ameba capturou, tá? Vai capturar a bactéria, vai trazer a bactéria para dentro dela, dentro do citoplasma dela. Então essa bactéria não fica em contato lá direto, não. Por quê? Porque pode causar dano, tá? E tem que acontecer digestão aqui. E quem faz a digestão aí, você vai lembrar a realidade, o porquê que eu tenho o quê? Que eu tenho ação do lisossomo. Porque quem vai fazer a digestão intracelular da partícula absorvida é o lisossomo. Só que, meninos, lembra que lisossomo é uma organela membranosa repleta de enzimas, né, com alta capacidade de hidrólise e de digestão. Se um lisossomo romper, liberar essas enzimas ali dentro de uma célula, é aquele desenho do Pac-Man lá, né? Aquele negócio do videogame lá, o come-come. A célula pode o quê? Ela pode entrar em autólise, eu posso destruir a célula. Então, o lisossomo, enzima lisossômica não pode ser liberada no citoplasma, não. Então, por isso que eu preciso, na realidade, de quê? De uma bolsa contendo a partícula que foi capturada, porque o que vai acontecer? Vai acontecer a fusão lisossômica. O lisossomo que está ali, na forma a gente chama de lisossomo primário,
Essa organela que está ali dentro, ela vai fundir, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Ela vai fundir com esse fagossomo ou com esse pinossomo, porque nessa fusão, as enzimas que estão aqui no lisossomo são liberadas dentro desse espaço aqui, ó, dentro do fagossomo ou dentro do pinossomo. Então, nesse momento que as enzimas lisossômicas são liberadas ali, a gente passa a chamar isso daqui, ó, ou, tá? Essa o quê? Esse pinossomo, tá? Ou o fagossomo aqui, a gente chama isso daqui de vacúolo digestivo. Olha só. Então, no momento, vamos pegar pela sequência. Então, no momento eu tenho o quê? Fagossomo e pinossomo, tá? Que são essas bolsinhas que armazenaram a substância que foi capturada. Se foi por fagocitose, tá? Emissão de pseudópodo. Se foi por pinocitose, aquela invaginação de membrana. Beleza, tá lá dentro do citoplasma agora. O lisossomo vai lá e aproxima. Ele aproxima e funde com essa o quê? Com essa bolsa. Nesse momento, muitos autores chamam isso de quê? De lisossomo secundário ou chamam isso de vacúolo digestivo. Por quê? Porque nesse momento da fusão, as enzimas do lisossomo vai ser jogada lá dentro para fazer o quê? Para fazer a digestão dessa partícula capturada. Então, nesse momento ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter um vacúolo digestivo. Aí, o que vai acontecer? As enzimas do lisossomo vão fazer hidrólise, vão digerir, vão, né, eliminar aquelas, se for o caso da bactéria, matar a bactéria que está ali. Se for o caso da ameba, vai acontecer o quê? Vai acontecer hidrólise, a quebra, né, dos nutrientes, para que esses nutrientes possam passar por difusão para dentro do citoplasma, para que ela seja absorvida, do mesmo jeito que a bactéria que foi capturada, tá? E que ela foi hidrolisada, muitos componentes da bactéria, por exemplo, pode passar por difusão para dentro do citoplasma. Mas só que muitas substâncias, muitas partículas que foram resultados da digestão, tá? Vão o quê? Vão precisar ser eliminadas. Não vão ser úteis para aquela célula ali ou para aquele protozoário. E aí o que vai acontecer então? Vai acontecer uma externalização dessa substância. Então, nesse momento, queridos, tá? Com que houve esse aproveitamento, né? Que o que tiver que ser difundido para dentro do citoplasma foi aquele resíduo que fica lá dentro, tá? Desse vacúolo. Nesse momento, muitos autores trazem esse vacúolo como vacúolo residual. E aí, olha o que vai acontecer com ele ali no finalzinho, ó. Aquele que, aquele vacúolo, ele vai o quê? Ele vai aproximando da membrana, e nessa aproximação da membrana, olha o que vai acontecer. Ele vai ser jogado para fora do corpo da ameba, se for o caso, ou do nosso o quê? Do nosso leucócito ali. Esse processo aqui é chamado de exocitose. Então, tá vendo? Primeiro o quê? É como se eu estivesse analisando uma digestão. Eu trago algo para dentro para ser digerido, tá? E aquilo que o quê? Que aquilo que não vai precisar, que não vai ser útil, eu vou jogar para fora. Tá? Então, isso é que acontece. Isso é o que a gente chama de endocitose e exocitose. Então, em todo o processo, tá, de endocitose, seja ele a fagocitose ou a pinocitose, no final vai ter exocitose. Alguns autores chamam de plasmocitose, alguns autores utilizam o termo defecação celular, né, que não é um termo muito, vamos dizer assim, interessante, mas pode ser usado. Mas o objetivo é o quê? É eliminar aquilo que não vai ser o quê? Que não vai ser utilizado. Tá? Então, fagocitose está aqui, englobamento, a gente mostrou para vocês. Está aqui uma imagem mostrando direitinho isso que eu acabei de explicar, tá? Para vocês aí, tá vendo? Olha lá, ó. Um patógeno, né, sendo fagocitado, ele vai ser trazido, tá, para dentro, tá, da bactéria, ou, desculpa, para dentro da célula fagocitária, no caso, né? Isso que poderia ser um macrófago ou poderia ser um neutrófilo. Tá? Então, no primeiro momento, tá? Alguns autores podem chamar isso de vacúolo, mas não deixa de ser um fagossomo. Tá? Aí, olha lá o que acontece com o lisossomo que está ali. O lisossomo faz a fusão. Ó. Nessa fusão aqui, as enzimas lisossômicas vão começar o quê? A digerir o que está lá dentro. Aquilo que foi necessário vai ser reabsorvido, vai passar por difusão, tá? Para dentro do citoplasma. Se não tiver nada que ser reaproveitado, olha lá o que acontece. Esse vacúolo digestivo, ele vai aproximar da membrana, abrindo ali para o quê? Para o meio externo, vai externalizar, e nessa externalização aqui, ó, que mostra bem direitinho como que acontece, tá vendo? Uma fusão
tá? Para quê? Para jogar aquela partícula para fora. Né? No caso, por exemplo, de quê? No caso, se for uma ameba, aquilo que vai ser excretado por meio exterior, e no nosso caso, por exemplo, nas células, aquilo que posteriormente pode ser utilizado de alguma forma, mas vai ser jogado para fora da célula. Esse é o processo que a gente chama de plasmocitose, ou também chamado de exocitose. Tá vendo? Então, por que os caras trazem, por exemplo, às vezes, a relação do lisossomo? O cara coloca digestão intracelular juntamente com fagocitose e pinocitose. Porque o objetivo, queridos, da fagocitose e da pinocitose é você trazer algo que pode ser aproveitado dentro da célula. Mas que haja esse aproveitamento, ele só vai ser feito após a ação lisossômica. Por quê? Porque depois que essa substância foi incorporada, eu preciso da digestão intracelular. Tá? E por que que eu vou pegar esse desenho aqui agora e já matar 3 coelhos com uma caixa d'água só? E por que que os caras trazem secreção celular envolvida? Tá? Já que isso é um papel de quem? Do complexo golgiense. O que que tem a ver com tudo isso? Filhotes, você tem que lembrar que o lisossomo, uma organela, né, interna, uma organela citoplasmática, ela é originada a partir do quê? A partir de vesículas que saem do complexo de Golgi. E o que que isso tem a ver com o retículo endoplasmático? Olha só para você ver. Essas proteínas que estão aqui dentro, aqui, queridos, ó, essas enzimas hidrolíticas, olha só que maravilha a relação entre, olha só, retículo, complexo golgiense e lisossomo. Isso é maravilhoso a relação entre essas 3 organelas. Essas enzimas que estão aqui dentro, aqui, ó, dentro do lisossomo, elas são sintetizadas aqui, ó, no retículo endoplasmático granular, ou no retículo endoplasmático rugoso, como ela é chamada. O complexo golgiense, queridos, ele tem o quê? Eu não sei se vocês lembram disso daqui, tá? Mas o formato dele, como sacos achatados, curvados, né? Bolsas ali. Então, nós temos uma parte do complexo golgiense, que é a chamada face cis, tá? Que é a face convexa, tá? E nós temos a fase fase não face, tá? Face cis, tá? Então você tem o complexo de Golgi assim, ó, sáculos achatados. Então você tem a face, oh meu Deus do céu, convexa e a face côncava. Essa face de cima aqui, ó, chamada de face cis, ela é a face que vai fazer isso aqui, ó, que ela vai o quê? Que ela vai incorporar as vesículas que vêm do retículo endoplasmático. Olha que coisa maravilhosa. Então, aquilo que é produzido pelo retículo endoplasmático, tá? Que vem na forma de vesículas de transporte, ela chega até a parte cis do complexo golgiense. Aqui dentro, na realidade, vai ter todo um empacotamento, todo um direcionamento para saber qual é o papel daquela proteína que está sendo o quê? Que está sendo empacotada pelo complexo golgiense. E aí, na fase que a gente chama que a fase trans, é a fase de quê? De destino. Então, da outra face do complexo golgiense, vai sair, queridos, essas vesículas. Uma dessas vesículas ali é quem? É o lisossomo. Então, o lisossomo, que é uma organela dentro da célula, uma organela membranosa, porque isso aqui é uma organela membranosa, isso daqui é uma organela membranosa. Então, tem todo um conjunto de membranas envolvendo essas 3 organelas aqui, ó. Então, essa face trans do complexo golgiense é a face responsável pela o quê? Pela liberação dessas vesículas. Tá? Se vai ser uma vesícula que vai armazenar uma substância que vai ser secretada fora da célula, tudo bem. Se vai ser uma vesícula que vai originar um lisossomo, maravilha, fica dentro da célula então. Então, olha só, então, o lisossomo nada mais é do que originado de vesículas do complexo de Golgi. Dictiossomos, né? Os autores usam esse termo, tá? Só que essa o quê? Só que essas proteínas que estão aqui dentro, né? Essas enzimas, elas são produzidas aqui, ó. Então existe uma relação íntima entre retículo endoplasmático granular, complexo golgiense e lisossomo. Por isso que os caras trazem às vezes fagocitose e pinocitose, tá? Eles trazem o que? A relação entre retículo, complexo e lisossomo. Por quê? Porque está tudo envolvido. Tá? Inicialmente, captura partícula sólida ou partícula líquida, né? Os caras definem partícula sólida
né, por emissão de pseudópodo de fagocitose. Eles o quê? Tá? Definem como captura de partícula líquida, tá? Por invaginação de membrana, como sendo a pinocitose. Independente se é o quê? Se é por pinocitose ou por fagocitose, lá dentro da célula o procedimento vai ser o mesmo. Vai ser o lisossomo fundir a essa bolsa pinocítica ou fagocítica, liberando as enzimas ali dentro, para que haja a digestão e aí depois o processo de exocitose. Tranquilo? Então, olha aqui, ó, não esqueça dessa relação entre essas três organelas membranosas. Retículo endoplasmático, responsável pela produção da proteína. Complexo de Golgi, armazenamento, empacotamento, destino. Esse destino nada mais é do que a secreção. Tá? Por isso que eu sempre coloco para os meninos aí, falou de secreção celular, lembra de complexo golgiense. É o correio dentro da célula. Eu brinco com os meninos do primeiro ano, né? Receber, empacotar e destinar. Porque muitas proteínas que são produzidas pelo retículo e são armazenadas inicialmente no complexo golgiense precisam ser direcionadas, precisam ser endereçadas. Esse endereçamento, ele acontece por proteínas específicas presentes no complexo golgiense, tá? Então, por exemplo, pega uma célula que sempre é citada, que são os ácinos, né? Que são citados ali no caso das células pancreáticas, células acinosas do pâncreas. Não sei se vocês já, né, lembram desse termo. Né? Lembra que o pâncreas, né, tem um papel fundamental de produzir o quê? O suco pancreático. O suco pancreático, ele é riquíssimo em diferentes tipos de enzimas, né? Amilases, proteases, né, lipases e etc. Então, olha só para você ver, eu tenho dentro de um órgão, né, que vai produzir um suco com diferentes tipos de enzimas, enzimas que são destinadas a substratos diferentes. Então, o que eu preciso, na realidade? De um direcionamento para isso. Eu preciso de um empacotamento, na realidade, para o quê? Para destinar, na realidade, o papel de cada uma dessas, o quê? Dessas enzimas que vão agir em substratos diferentes. Quem faz isso? Complexo golgiense. Então, ela é essa organela, na realidade, com a função de endereçamento, tá? Então, fiquem atentos, fiquem, vamos dizer assim, ligados a essa relação que existe entre essas três organelas aí, tá? Todas elas estão interligadas, tá? Lisossomo, principalmente em relação ao complexo golgiense. E aqui, o responsável por produzir as proteínas que serão empacotadas, direcionadas e secretadas pelo complexo golgiense. Tudo bem? Tranquilo? Falei demais. Nossa, tanta informação, né? Professor do céu, credo. Ó, então tá aqui a pinocitose. Aí que é um tipo de pinocitose, tá vendo? Só que se o cara colocar para você mediada, né, endocitose mediada, é porque o reconhecimento inicial vai ser feito, né, por proteínas de membrana, mas o processo não deixa de ser uma pinocitose envolvida, tá? Aqui a digestão intracelular, que eu já acabei, né, já falando para vocês aí, para me dar uma, né, até mesmo uma encerrada aí, mais 5 minutinhos aí, só para, né, o intervalo que vocês têm para a próxima aula. Tá vendo? Olha aqui, ó. O lisossomo, né, uma organela membranosa, né, que é rica em enzimas. A origem dela, aparelho de Golgi. Eógenes, né, que está em células eucarióticas, porque a célula procariótica, a única organela que tem é o ribossomo, tá? Aí aqui, ó, digestão intracelular ocorre por partículas englobadas, acabei de falar para vocês agora, né? Então, depois que engloba ou por pinocitose ou por fagocitose, o lisossomo vai fazer a sua fusão, e aí nessa fusão as enzimas lisossômicas vão fazer a digestão intracelular, e aí depois aquilo ali vai ser eliminado, o processo chamado de exocitose, ou também chamado de plasmocitose, tá? Aqui eu trouxe alguns processos que podem, que quando aparecem para vocês, o aluno associar, opa, eu lembro que isso aqui está relacionado a lisossomo, né? Um processo chamado de autofagia, né? Uma autodigestão, tá? Cuidado, porque isso daqui não envolve apoptose. O menino fala, é apoptose. A apoptose é a morte programada. Pode acontecer autofagia, pode acontecer autólise, tá? No processo de apoptose. Mas eu posso ter um processo de autofagia, tá? E de autólise, e que não é aquela morte programada. Então, pode ser, por exemplo, um processo induzido, tá? Então, existe uma doença, por exemplo, né? Na chamada de silicose, não sei se vocês já viram isso daí, também conhecida como doença dos mineiros, tá?
Mineiros não de pessoal de Minas, não, tá, queridos? Mineiros, pessoal que vive, mineiros, como é que eu vou falar? Trabalha em Minas, né? Não está ali no minério de sílica, inala a sílica, tá? A sílica, ao ser inalada, tá? Ela vai ser fagocitada, olha só que interessante, fagocitada, tá? Por células brancas que estão aqui a nível pulmonar, né? Porque ela agride o pulmão ali. E aí o que que acontece? Os lisossomos, quando chegam na realidade, para o quê? Para fazer essa digestão, as partículas de sílica, tá? Os cristalzinhos de sílica perfuram o lisossomo. Perfurando o lisossomo, libera as enzimas lisossômicas dentro da célula. O que que vai acontecer? Uma destruição das células pulmonares. Nessa destruição das células pulmonares, aconteceu um fenômeno chamado de autólise, uma autodestruição. E essa, por que que é autodestruição? Porque ela foi destruída pelas enzimas lisossômicas. Mas por quê? Porque a sílica foi lá e rompeu a bolsinha de lisossomo. Nesse momento, em compensação, o que que vai acontecer? As células que foram destruídas serão que substituídas por fibras. Então eu vou ter uma fibrose pulmonar. Essa fibrose, né, ela vai fazer com que o tecido pulmonar fique mais rígido, perca a elasticidade. E a gente sabe que isso daí vai comprometer a atividade pulmonar. Então, ocorreu uma autólise por indução. O que que induziu na realidade? Foi uma questão de contaminação, tá? Então, nesse caso aqui, a autofagia, tá? Isso daqui, alguns autores no início achavam que era preocupante, achavam, nossa, mas a célula se autodigerir, não é a célula se autodigerir. Muitas substâncias que estão dentro da célula precisam ser, às vezes, removidas. Muitas organelas envelhecidas que perdem a sua função precisam ser eliminadas. Quem faz isso? O lisossomo chega lá. Do mesmo jeito que ele chegou lá no fagossomo, no pinossomo, ele chega perto dessas organelas, tá? Como são organelas membranosas, tá? O que que acontece? Funde com a organela e libera as enzimas lá dentro. Liberando as enzimas lá dentro, uma mitocôndria, por exemplo, velha da vida, o que que acontece? Ela vai ser eliminada. Aquilo ali foi uma limpeza que foi feita dentro da célula. Então, foi feita uma autodigestão ali dentro, e isso dentro da pesquisa científica, citológica, os pesquisadores falaram que é fundamental, observaram, perdão, é fundamental para a manutenção da célula. Por quê? Porque substâncias velhas, organelas velhas, sem função ou com função distorcida por algum motivo, tá? Pode ser alteração ali, às vezes, num DNA mitocondrial, num cloroplasto, sei lá o que aconteceu ali, aquilo ali poderia danificar a função. Então, o lisossomo vai lá e remove. Então, esse processo de autodigestão, ele é um processo de limpeza, tá? E que é fundamental para a continuidade da atividade da célula. Outra condição que pode ser relacionada à autofagia também, meninos, tá? A questão da restrição alimentar. Então, às vezes, uma restrição alimentar, a fome, tá? A carência nutricional, vocês podem ler isso daí depois, podem levar o quê? Podem levar à digestão dentro da célula por causa de uma necessidade de obter componentes proteicos, por exemplo, né? Componentes calóricos ali dentro, que naturalmente não está acontecendo porque o indivíduo está o quê? Privado, tá? Da nutrição por algum motivo. Então, queridos, esse processo, pareceu para vocês autofagia, tá? E autólise, associa a atividade lisossômica, tá? Nesse caso aqui, ó, fundamental no primeiro momento, tá? Porque você vai estar limpando ali, removendo organelas velhas, um exemplo. Esse processo aqui, ó, talvez ele pode ser útil. Por que que ele pode ser útil, por exemplo? Talvez pode ser uma autodestruição numa questão de quê? De uma célula velha, de uma célula que foi infectada, tá? Num tecido, por exemplo, onde houve uma necrose, a destruição dessa célula é importante. Agora, se for uma autólise, igual eu expliquei para vocês, numa condição, né, de poluente, de uma partícula que foi inalada, no caso da sílica ali, aí já não é vantajoso. Por quê? Porque aí eu vou tá observando a destruição de células que seriam úteis. E a substituição dessas células por fibras, por exemplo, levando a uma fibrose, não é vantagem nenhuma para o organismo, tá? Queridos, eu acho que já deu o horário de vocês, tá? Então, queria desejar para vocês boas férias, tá? Bom descanso, né? Por mais que esse descanso, né, ele seja dentro de casa, tá? Mas só o fato de você ele não ter aquela obrigação de assistir aula, né? E tá organizando melhor o seu tempinho ali,
já vale a pena. E vamos esperar, né, filhotes, que agosto, né, a gente tem alguma notícia nova, né, que eu penso que também, acho que a gente não vai retornar em agosto, não. As escolas que estão, né, os estados que estão falando em retorno, né, igual São Paulo, por exemplo, né, e que ainda está com a onda lá de contaminação, estão falando de retornar em setembro e ainda com certos rodízios ali. Não sei como é que vai ficar, tá? Mas qualquer coisa, já agosto a gente está aqui com vocês novamente, estamos firme e forte, o que precisar de mim, tá? Pode ter certeza que eu estou aqui para ajudá-los, tá? Beijão no coração de vocês, foi muito bom, tá? Eu gosto muito de estar com a turminha de vocês aí, porque a gente engrandece muito, enriquece muito com a participação de vocês aí, tá? E espera aí a gente está tendo vamos dizer, está podendo suprir vocês ou complementar o conteúdo, o conhecimento de vocês com as aulas, tá bom? Tchau, tchau.